Oi, eu sou a Laís, sou psicóloga. E dentro da minha atuação clínica, eu tenho sentido ultimamente uma inquietação em como a gente pode levar esse espaço individual da terapia, da clínica, de entender sobre si mesmo, para o coletivo. E aí, a partir disso, também surgiu um desejo muito grande de fazer isso coletivamente, porque eu acredito que a gente tem a capacidade de transformar a realidade, de ser mais atuante a partir do momento que a gente compartilha as nossas histórias, a gente amplia as nossas visões, as nossas possibilidades. E hoje eu trouxe uma convidada aqui que é a Camila, que passou por um processo, está passando por um processo muito legal de transformação e a gente vai começar falando sobre isso, sobre como a gente pode pensar em novas formas de existir. Bom, eu queria começar falando como esse projeto surgiu, né? Como a gente chegou aqui hoje. Enquanto psicóloga trabalhando na clínica, eu venho há algum tempo carregando comigo uma inquietação, que é o seguinte: a clínica é um espaço bem individual, mas as pessoas chegam, né, com as suas queixas, eu acredito que isso não seja uma particularidade das minhas pacientes, sempre com queixas relacionadas a relações. A gente está convivendo o tempo todo, então a gente se relaciona não só com pessoas, isso não se trata só de relacionamentos afetivos, mas também de relacionamento com o seu trabalho, com a sua família, com as coisas que você faz e com a gente mesmo, porque a gente às vezes não pensa nisso. Que como a gente se enxerga, o jeito que a gente existe no mundo é uma relação, e às vezes essa relação não é boa, às vezes ela é ótima, enfim, às vezes ela muda. E aí, pensando nisso, e também como as pessoas chegam, né? Eu consegui melhorar determinada situação na minha vida, mas em contrapartida, esse outro lado com quem eu me relaciono não me devolve alguma coisa que dê sentido para essa minha mudança, então dificulta. Então, eu pensei, eu gostaria de poder ser atuante de outras formas com esse conhecimento científico mesmo da psicologia e também trazendo histórias, narrativas de pessoas que passam por isso, de uma forma coletiva. Então, como eu pensei, quero levar isso para uma forma mais coletiva, eu pensei, mas eu preciso fazer isso de uma forma colaborativa. Né? Então, é por isso que eu vou trazer algumas pessoas aqui para a gente bater um papo mesmo. Não necessariamente cases de sucesso, de coisas de pessoas que já alcançaram um lugar, mas de pessoas que estão caminhando, de pessoas que estão aprendendo, enfim, escutar histórias, porque eu acho que a partir do momento que a gente consegue ouvir outras formas de existir, né? Eu vou falar muito isso aqui porque é da minha abordagem, não tem jeito. Mas a gente amplia as nossas possibilidades, né? A gente olha e vê que tem um outro lugar que a gente pode existir e funcionar de um outro jeito. Então, hoje, nesse primeiro dia, eu trouxe a Camila, que a gente já foi vizinhas, né? Somos amigas. Sim. E, na verdade, eu acho que vai rolar super legal, porque a gente tem essa conversa que a gente pretende ter hoje aqui, sozinhas, conversando em casa, quando a gente se visita. Então, a gente se diverte muito juntas, mas a gente também fala sobre coisas muito filosóficas, né? A gente viaja. E, enfim, eu sei que você está passando por alguns processos na sua vida, algumas transformações. Acho que vai fazer muito sentido você contar pra gente, a gente batendo um papo sobre isso. Bem-vinda. Obrigada! Estou feliz desse espaço, de estar inaugurando aqui, né, esse projeto novo com você. E quando você me chamou, fez muito sentido para mim, porque eu peguei e falei, é muito isso, é a nossa amizade, é os papos que a gente tem, e a gente contar sobre os nossos processos, né? Eu divido a minha vida em um antes e depois da terapia. Então, eu falei, nossa, eu acho que, realmente, acho que eu sou a pessoa ideal. Sim. Fiquei muito lisonjeada com o convite, Imagina. muito obrigada. Então, bom... Que fase do seu processo você está, Camila? Hoje, a fase do meu processo, né? Igual eu falei, eu divido a minha vida em um antes e depois da terapia. Eu comecei a fazer terapia em 2020, agosto de 2020. E acho até importante dizer isso, que eu comecei a fazer a terapia porque, na época, eu trabalhava numa empresa e tal, sempre tinha sido CLT até então. E aí, a empresa tinha um plano de saúde muito bom, o que me possibilitava fazer a terapia. Porque antes eu era assalariada e tudo mais, mas eu falava assim, não tenho grana para fazer terapia. Então, quando eu entrei lá, eu falei, nossa, agora eu acho que é o momento de eu fazer terapia. Tinha outras pessoas que faziam lá.
e tinham compartilhado comigo um pouco das suas experiências, eu comecei a me abrir para isso. Você nunca tinha feito terapia? Não, nunca tinha feito. Também nunca tinha falado, eu quero fazer. Não existia esse desejo. Foi uma possibilidade que eu vi quando eu entrei ali. E aí, foi assim, né? Comecei, muito sem expectativa, mas eu me sentia muito mal com a minha autoconsciência. Basicamente, assim, a maioria dos meus pensamentos era... Meu, você tem que ser melhor. Nossa, sabe? Aquela culpa, aquela coisa do tipo, nossa, você fez isso errado. Era um marca-texto no que estava errado. E quando eu não aguentava mais esse modo de ser, né? Eu tava pensando numa música, eu tava nem aí. Eu era essa pessoa. Fugindo. Sim, fugindo. Sim. E aí começou a terapia... Era aquela coisa, né? Olho no olho, direto. E aí chegava o questionamento. Mas por quê? E aí eu não tinha o que responder para mim mesma. E aí, quando eu comecei a de fato, trabalhar essa autoconsciência, a noção de autorresponsabilidade das coisas, que antes eu tinha uma perspectiva da vida muito de vítima, né? De tipo, isso não dá certo para mim. Mas eu não posso. Mas eu não sou isso. Era sempre assim. Você não se imaginava em alguns lugares na sua vida. Você achava que não era pra você. Sim. Era tipo, você não é capaz de nada, o pouco que você teve foi sorte, e era assim que eu encarava a vida. E me sentia vítima. Ficava, tem pessoas que, nossa, elas foram privilegiadas, que isso e isso na vida dela deixou mais fácil. A minha vida é difícil. E, sabe... Me acovardava para várias coisas que eram meu desejo profundo, mas eu não tinha coragem, porque eu não via em mim autossuficiência, né? Eu não via que eu era capaz. Então, a terapia, e principalmente uma jornada terapêutica com você, virou essa chave, assim, master Me conta. na minha vida. E vou aproveitar para falar sobre a jornada que você participou. É um outro projeto que eu tenho, porque eu trabalho na clínica só com mulheres, então o meu atendimento é voltado para o público feminino. E a partir disso, foi até um projeto que começou na pandemia, porque você tocou num ponto muito importante, que é o fato de que eu procurei terapia quando eu trabalhava numa empresa que me oferecia plano de saúde. Então, eu acho até interessante já fazer esse recorte de que algumas coisas que a gente vai falar aqui, elas partem de um lugar de privilégio. Só o fato da gente estar aqui nesse espaço, enfim, mesmo que de uma forma colaborativa, isso parte de uma trajetória que nos proporcionou algumas coisas, né? A gente sabe que, na verdade, esse conceito ele é até bastante relativo. E aí, pensando nisso, o aumento de casos de ansiedade, né, na pandemia, eu pensei, eu queria fazer alguma coisa mais acessível para as mulheres poderem ter um espaço de troca e falarem sobre coisas importantes, como a ansiedade, né? Você participou, me ajuda a lembrar dos temas? Ansiedade, autoestima, propósito isso. E relações, né? E aí surgiu a jornada, né? A Camila participou e é um projeto bem bacana que também tem esse olhar para o coletivo. Como que a gente pode falar para mais pessoas ouvirem, para a gente ouvir outras histórias, né? E aí você participou da jornada, só queria fazer esse link. Isso, a jornada foi tipo a culminação de vários processos que eu já tinha de entendimento sobre isso, de coisas que estavam acontecendo, mas ali na hora, naquele grupo, naquela situação, naquelas mulheres e tal, do jeito que foi. E as palavras da Laís, eu lembro, assim, ela falando, você é capaz, merecedora. E aí foi tipo, parece que é aquela coisa da chave virar. Foi o laço, assim, que eu precisava para falar, meu, é isso. E na época, né, isso foi gatilho para várias coisas que eu limitava a minha vida, bloqueava de fazer. Como, por exemplo, o empreendedorismo, né? Na época, eu trabalhava nessa empresa e aí surgiram várias coisas, né? Uma história muito longa, mas surgiram várias coisas. Eu comecei a estudar outra área e o empreendedorismo começou a tocar muito forte, muito forte. E por uma questão que antes, né, eu sempre me limitava por não conseguir não falar assim, mas eu não sou capaz, mas e se der certo? Eu pensava esse tipo de coisa, não, mas eu não vou conseguir trabalhar em casa, eu não tenho disciplina para isso. Naquele momento, tudo foi silenciado, eu me empoderei, assim, e iniciei esse processo de jornada, de mudança, de mudar tudo, a forma como eu estava fazendo as coisas, né, principalmente a atividade profissional, de migrar, de trabalhar numa empresa, né, CLT, tudo registrado, um lugar seguro,
pra meter o louco, largar a carreira e Sei tentar bem. uma coisa com as próprias mãos, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Teve uma coisa importante que você falou sobre essa tríade que a gente conversa na jornada do que é autoestima, que é se sentir digna, capaz e merecedora. Eu gosto de esclarecer isso sempre porque às vezes soa meio coaching, assim, isso, mas na verdade a gente não está muito adaptado a ter contato com o significado dos termos que a gente ouve por aí. O que é ressignificar, por exemplo? O que significa autoestima, né? Algumas pessoas têm a visão de que ela está relacionada a padrões estéticos, mas, na verdade, ela tem a ver com como você se sente em relação às coisas. E aí se reflete exatamente nesse comportamento que você está falando, de você não se sentir capaz de fazer as coisas, porque parece que esse lugar ele é tão distante da sua realidade, né? É literalmente uma distorção da sua autoimagem, né? Claro que a gente poderia aprofundar isso e falar sobre o feminismo, sobre como isso impacta nas mulheres de uma forma muito diferente, mas eu acho que a gente vai fugir muito do assunto. Mas provavelmente, eu acho que é importante a gente comentar que foi a partir do momento que você procurou entender isso. Tem um filósofo que usa um termo substituindo o autoconhecimento que eu gosto muito, que é autoconhecimento é uma pesquisa de si, na verdade. O autoconhecimento, às vezes, ele se confunde com uma coisa muito assim, nossa, o dia que eu me conhecer, aí eu vou entender as coisas, quando, na verdade, é um processo, porque a gente muda o tempo todo, as coisas mudam ao nosso redor, e a gente, às vezes, quer viver de acordo com algumas coisas que já nem fazem mais sentido pra gente, né? Então, a partir do momento que você procurou, você colocou sentido nas coisas. E aí você conseguiu... Você pode continuar falando dos próximos passos que você deu a partir disso, né? Dessa tomada de consciência, como você falou. Isso, foi bem por aí mesmo, porque o contexto era pandemia, pode ser que aconteça alguma coisa que eu morra, tem pessoas familiares por aí. Pensamento catastrófico de sim, ansiedade. Sim, e aí eu comecei a pensar muito, será que eu estou satisfeita com isso aqui que eu estou fazendo? Se eu morrer amanhã, eu gostei do meu último dia, e eu comecei a não ver muito sentido no que eu estava fazendo, e tipo, uma rotina estressante, um trabalho que eu me via que, tudo bem aqui, ok, mas eu não vejo isso aqui sentido a longo prazo nisso, eu não vejo mais ambição aqui nesse espaço, nesse lugar. Então, foram várias mudanças acontecendo que muito tentando responder essa pergunta, né? De tipo, o que eu estou fazendo aqui com o meu tempo? E que eu encontrasse qualidade nisso. E como é até complicado de dizer isso, fazer essa abertura. O empreendedorismo era uma coisa assim, que eu tinha que voltar para isso, porque na adolescência tive a oportunidade de entrar muito em contato com isso e ter uma empresa, de fato, aí aos 15 anos. Nossa, que legal. E foi assim, nesse momento, não vamos falar sobre isso, mas era a época mais feliz da minha vida, digamos. Eu tinha vivido e eu falei, é isso que é trabalhar. Pelo que você estava fazendo, na verdade, né? Eu tinha visto paixão naquilo e como nenhum outro lugar tinha me proporcionado. Então, eu sabia que era voltar. Meu sonho sempre foi, eu vou ter a minha empresa. Mas eu pensava, vou ter um plano de carreira, vou me tornar líder, eu vou passar por muitas empresas ainda. Era o que eu pensava, porque eu falei, não tenho experiência, maturidade, nada. Não. É aquele meme, né? Eu só tenho 6 anos. Assim. É ótimo. Exato. Mas eu só tenho 6 anos. Então, eu entrei muito nesse questionamento, sabe? De ir pra terapia e falar o que eu tô fazendo, aí chegar lá, a minha consciência começou a ser atacada ali, porque eu estava remexendo coisas, falando dos meus sentimentos, que eram tudo muito novo, então... Algumas crenças, né? Isso, exatamente. De como você aprendeu que você deveria se estabelecer na vida. Uhum. E aí, tudo isso começou a se remexer, a cozinhar e despontar ali. Daí foi como se tivesse tacado fogo numa caixa de fósforos e várias coisas aconteceram, várias mudanças importantes nesse momento da minha vida, que culminou no fato de tipo, eu tô feliz, plena com o que eu tô fazendo. Eu gosto de como eu estou gastando meu tempo. Porque eu não via sentido em, por exemplo, eu mal e ir trabalhar.
e fingir que não tava tudo bem. E, sabe, tipo, não, tinha dias que eu queria parar e pensar na vida, em mim. Isso não tinha espaço. Era, tipo, das 8 às 6, é isso. Resiliência, aqui na empresa é valorizado. Quem Foco, consegue ter, quem acredita né? sempre alcança. Isso, então, tipo, era um lugar que eu me sentia errada por pensar, meu, será que, tipo, eu sou vulnerável demais pra estar aqui? Eu não vou conseguir crescer por isso? Então, isso começou a me incomodar muito, mas eu comecei a enxergar, meu, é falta de qualidade de vida, de sentido para as coisas que eu gosto pra mim, eu quero pra mim. Eu queria acordar e falar, eu quero decidir o que eu vou fazer com o meu tempo. Se eu não quiser fazer nada, não que eu não quisesse fazer nada, mas se eu quiser respeitar os meus espaços, isso poder acontecer. Então, tinha tudo isso, tinha empreendedorismo, que eu já sabia que era isso. E aí, eu comecei a entrar na área, né, da gestão de tráfego, que é uma área nova, uma área da internet. É algo ainda que está sendo desenvolvido. Desenvolvido não, né, mas indo para o mainstream, digamos assim. Então, várias coisas começaram a acontecer e para isso, para essa área. E aí eu olhei para tudo na minha vida e falei, meu, é isso. E tive a oportunidade de ter essa escolha, de falar, não, eu vou começar algo novo, algo diferente, algo que eu acredito. Então, assim, eu vou poder encontrar isso que eu estava buscando, sabe? Agora mesmo, não vai demorar. E por isso que essa chave do ser capaz, você é digna, foi tão importante para o meu processo, né? Porque foi justamente olhar essa distância de tipo, é isso que eu quero, mas eu não consigo passar daqui. Mas eu já tinha tudo lá, era uma decisão de escolher. Então, o processo terapêutico, ele me trouxe muito isso, me toca falar dessas coisas, porque foram grandes transformações, né? Mas eu falo para todo mundo, eu sou a blogueirinha da terapia, gente, faz terapia. Porque eu sinto que a terapia, não ela resolveu a minha vida, mas ela me resolveu, sabe? Esse sentimento de tô feliz com o que eu tô fazendo, tô feliz com a minha consciência. Foi muito isso, assim. Nossa, é muito lindo ver você falando disso, até mesmo porque, não por causa da jornada, mas eu acompanhei, a gente conversou, a gente teve conversas muito profundas sobre isso, né? E eu entendo como isso pega fundo, porque eu também, pelo amor de Deus, né? Eu sou psicóloga, mas eu faço terapia, tenho todas as minhas questões, até esse projeto acontecer aqui foi um tempo, processos, né? Porque, de fato, e eu acho importante falar isso, né? As pessoas, às vezes, têm uma visão um pouco estranha sobre isso, desumanizam, parece, a profissão, quando, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né? E até, na semana passada, eu estava conversando na minha terapia com a minha psicóloga sobre isso. Sobre como é importante, olha o que você passou, você ampliou a sua visão a respeito de você mesmo, porque... De certa forma, a gente pode aprofundar e viajar falando de um contexto histórico, né? Mas como é que os nossos pais apresentaram a vida pra gente, né? Acho que a gente deveria estudar, enfim, ter um futuro, um emprego, uma formação boa, ter uma casa, filhos, cachorro, de repente, uma casa na praia, que, poxa, daí você se deu super bem na vida. Aí o que acontece? A nossa geração, ela tá num limbo. A nossa geração, eu posso falar assim, dos 20 poucos aos 30 e tantos, eu acho. Esse limbo, ele se dá justamente por isso, porque a gente viu os nossos pais, né? Eu acho engraçado, eu vejo fotos da minha mãe com a idade que eu tinha, ela parece muito mais velha do que ela está hoje. Mãe, não fica chateada. Mas isso é um elogio. Na verdade, isso tem muito a ver com os modos de vida, porque antes... Então, bom, deixa eu só voltar na parte do limbo, né? A gente cresceu esperando isso da gente mesmo, imaginando que as pessoas vão esperar isso da gente também. Aí, quando você pensa assim, que estranho, hoje eu tô com cólica, eu acho um absurdo eu ter que trabalhar com cólica, e você fica se submetendo, né? A gente se submete a esse modelo, se a gente questiona, a gente se sente inadequado, e, além de tudo, é difícil, porque tem esse enfrentamento com a gente mesmo. É isso que é complicado, né? As pessoas, às vezes, não conseguem entender. Mas quem te cobra, né? As pessoas falam assim, mas vai lá e faz isso, não tem ninguém te cobrando. Mas, às vezes, é você mesmo que se cobra, né?
nesse sentido, às vezes a nível não totalmente consciente, de, poxa, assim, que inadequado, mas e como é que eu fico sem um plano de saúde? Como é que eu fico sem um plano não sei o quê? Né? E aí, por isso que isso dá tanto medo. E tem uma coisa do processo terapêutico que eu queria falar que eu acho muito lindo, assim, que é o caos que movimenta a gente. E às vezes é estranho, parece que a gente romantiza a dor, né? Mas, na verdade, no caos, quando a gente está no caos, está na loucura, e a gente entra nesse movimento dialético que você entrou com você mesmo, ou com a terapia, com outras pessoas, né? Se sentindo esquisita. Em grupo é muito bom, né? É acolhedor. A gente, nossa, tem tanta gente pensando em coisas absurdas, como eu também estou pensando, né? E isso dá pra gente o quê? No caos, você faz essa dialética, aí você ressignifica ela, e você volta para a realidade com um sentido ressignificado, de, por exemplo... Vou pegar um exemplo bem bobo, mas isso pode ser bastante profundo. Tá tudo bem, não é um absurdo eu acordar de manhã, tá com uma cólica e escolher não ir trabalhar, ou poder escolher trabalhar só à tarde, ou trabalhar à tarde e à noite, né? Esse sentimento de inadequação, ele volta para a realidade. Só que dele volta como? Quando você, não, decidi, agora eu vou fazer isso. Aí você vai para a realidade, e aí vem as pessoas torcendo o nariz, a sua mãe falando, mas assim, mas filha, será que não é muita loucura? Ou como eu compartilhei com você, um relato pessoal agora. Esses dias eu estava fazendo a mão numa terça-feira às 10 da manhã e eu me senti super culpada. Mesmo já estando há bastante tempo trabalhando como autônomo. Então, isso está relacionado a algumas coisas que parece que estão até nas nossas veias, assim, né? Enfim, por conta de todo esse respaldo histórico aí que eu estava falando, né? De como a vida se apresentou pra gente. E aí você tem o trabalho, primeiro, de entender onde você quer estar, que é difícil. Porque para até entender que eu quero fazer isso da vida, eu vou me sentir super inadequado. Aí você decidiu. Aí, mas como fazer? Como é que a vida funciona desse jeito, né? E depois esse enfrentamento com as pessoas ao redor, né? No sentido de... O nosso cérebro também tem uma influência muito grande disso, assim, neurologicamente falando, porque o nosso cérebro está preparado sempre para poupar energia. Então, por isso que, assim, coisas bobas. Por que recomendam para idosos atravessar a rua para ativar a memória? Por quê? Porque se eu vou na padaria na esquina e todo dia eu atravesso no meio da quadra, meu cérebro entende isso e ele fala, não, tranquilo, se acontecer alguma coisa, a gente vai ter força para lutar. Ele é bem primitivo, assim, nesse sentido, né? Aí as pessoas recomendam, não, atravessa no outro lado, muda o seu trajeto. E isso parece, assim, tão bobo, mas na verdade é desafiador. É um jeito de você construir outras redes neurais, de você se estimular. Então, quando a gente vai para a vida com um projeto novo, o nosso cérebro mesmo começa a falar assim, o que você está fazendo? Porque se você morrer hoje, eu não vou conseguir dar conta. É mais ou menos isso, assim como o hormônio de estresse, cortisol, essas coisas, né? Tem gente que entra em depressão porque está muito estressado. Por quê? Porque o nosso corpo é extremamente inteligente, né? É uma máquina. Então ele fala assim, nossa, tem muito hormônio de estresse aqui nesse corpo, muito cortisol. Aí o cortisol é responsável por um monte de outras coisas. Aí o corpo fala assim, vamos equilibrar, que essa menina tá muito doida. Vamos dar uma depressão nela. E assim, eu tô falando isso de um jeito leve, para a gente entender como a gente funciona de uma forma leve. Mas é claro que é um cenário bastante triste, né? Então, às vezes, você é acometido por uma depressão, você está na melhor fase da sua vida, você não tem vontade de fazer mais nada. Na verdade, é o seu corpo se autorregulando. Então, eu lembro, assim, até se você puder falar um pouco disso, que dentro dos seus processos tinha alimentação, tinha atividade física, tinha mudar alguns hábitos, né? Então, só pegando esse gancho de que a gente é um sistema bem complexo, acho que dá para você falar um pouco dessa parte, assim. Bom, naquela época eu comecei muito a falar, bom, já que eu vou ter rotina, vou ter vida, vou poder ter escolhas, eu preciso escolher, então o que eu vou fazer? E eu quero gastar isso com qualidade, né? Era meu pensamento. Então, eu comecei a conhecer várias coisas, como a yoga, por exemplo, e isso começou a ser implementado na rotina, e acordar mais cedo. E aí, na época, eu tinha conhecido a Ayurveda, né? Que é uma medicina... É uma medicina indiana, oposta à né? medicina... Posso estar falando besteira, mas ela não é uma medicina alopática, digamos isso, assim. Exato. Não trabalha com medicação. É mais pautado na alimentação, enfim. Preventiva, né? Isso, é uma medicina preventiva, né? A gente ter hábitos e comer de uma forma que nos cure para que não fiquemos doentes. É meio que essa vibe. Então, a Ayurveda, ela tinha várias coisas. Era sobre comida, era sobre
ciclo circadiano, era sobre tudo. Sobre os tudo. ciclos Sobre femininos, sono. que aprofunda Sim. muito nisso, né? Menstruação. Sim, nossa, sim. A gente é muito conectado, assim, com os ciclos da natureza. Uhum. E a Ayurveda, acho que explora um pouco disso, né? Sim, explora muito isso também. E aí foi um grande processo de começar a entrar em contato com tudo isso. E esse olhar mesmo de estar mais em contato com a presença, comigo mesmo, com o espaço, com o ambiente, com as plantas, com a lua, com os meus ciclos e com o que está acontecendo nisso tudo, sabe? A minha parte nessa existência. E foi extremamente importante, acho que, não desenvolver esses hábitos, mas ter algo para mim que eu falasse, nossa, isso aqui tá me fazendo bem, isso aqui faz sentido, isso aqui me traz mais presença, porque acho que justamente, né, isso que você falou de os hormônios se autorregularem para tentar manter ali, eu acho que foi isso que aconteceu mesmo, de fato, mas vinha a Camila que estava lá meditando, yoga, entrando todo nesse processo de presença, de calma, para pegar e falar, tá tudo bem, tá tudo bem, o que você tá fazendo aqui faz sentido. Tipo, sou grata pelo que eu tô fazendo isso daqui. E, enfim, tinha todo esse pensamento que foi muito que me ajudou, acho que a segurar um pouco essa onda aí. Sim. Que é uma onda infinita, né? É um caminho. Sim. que É uma onda que nunca acaba, né? nunca acaba. Você cai, você toma um caldo, vem outra, você nem viu. Exato. E, enfim, sobre a minha rotina, é isso, assim, que eu tenho pra comentar, que eu acho que nessa época que você falou, né, que você acompanhou lá a vizinha de mim. Emprestei a geladeira pra ela guardar umas marmitinhas. Verdade. Coisas de vizinha. Coisas de vizinha. E todas as marmitinhas lindas, eu falei, nossa, tá no processão, hein? De alimentação, mas isso é muito importante, né? A gente se entender desse jeito, porque, não sei se ia falar mais alguma coisa sobre isso, mas eu queria comentar até sobre como a gente acaba não tendo muito um senso crítico em relação a algumas coisas. Do tipo, quando a gente está falando assim, quando eu comecei a fazer yoga e mudei minha alimentação, isso às vezes para algumas pessoas parece assim, uma realidade bastante distante. Mas é que eu acho que isso se dá pelo fato de ter muita gente falando sobre isso de uma forma um pouco irresponsável na internet, né? Então, é super possível. Eu vi aqui com os meus próprios olhos, né, o processo da Camila, mas eu acho que isso tem que fazer sentido. Você entender essa perspectiva para daí você conseguir até aderir a esse novo hábito. Né? Você entendeu e estudou, ter conhecimento do que isso de fato vai, de como vai de fato contribuir para sua melhora, né? Isso. Até porque não é fazer yoga e meditar que vai fazer alguma coisa que vai fazer a sua vida eu acho importante entrar a gente no eixo. falar não disso. É isso, não é isso mesmo. O cara, eu estou me cuidando, isso aqui faz sentido pra mim, eu acredito que isso me faz bem. Ao cultivar esse hábito, eu vejo que estou ficando melhor. Foi isso que foi acontecendo. Foi enxergar esse processo. Não foi, de fato, fazer, viver essa rotina. Foi olhar pra mim no espelho e falar o que eu estou fazendo faz sentido para esse momento que eu quero aqui me cuidar, me curar, que eu quero cultivar essas coisas, que eu conheci isso e quero testar, porque eu sou muito essa pessoa, né, de testar coisas, então eu comecei a implementar esse estilo de vida que eu via, né, de cultivar mais presença, enfim. E começou a ter os efeitos, os benefícios para mim, porque eu via sentido nisso. Não foi começar e praticar, que fazer, que mudou tudo. Foi colocar isso em prática e falar, nossa, que legal, as mudanças que isso me trouxe, comecei algo novo. Eu estava pronta para isso, porque são muitos processos que vão acontecendo. Da primeira vez que eu meditei até agora, e as oscilações que rola sobre a qualidade da meditação, é muito diferente. Então, a gente tem que se compreender. Cada dia, cada momento, eu tava falando isso hoje para minha terapeuta. A gente coloca, às vezes, uma plantinha ali e a gente é igual a essa plantinha. Se tem mais sol, ela vai agir diferente, ela vai mudar a cor, ela vai cair, vai crescer e se desenvolver para um sentido. Se a gente muda ela de lugar, é outro estado, Exato. É outra coisa. Ao longo do ano, as estações faz isso. Porque isso também não aconteceria conosco. A gente sabe? não então, se vê desse jeito.
de forma cíclica, né? Se você for parar para pesquisar um pouco sobre, por exemplo, a relação do nosso corpo com as estações do ano, um monte de coisa. As As marés, pessoas né? têm... E a lua. Exatamente. As pessoas têm uma tendência a achar que isso é misticismo e tal, né? Eu também até tenho bastante cuidado para falar isso por conta do jeito que a minha profissão funciona. Mas isso parte de uma pesquisa, de um estudo científico, de comprovações. Mas, na verdade, a gente esbarra em outras questões que também, se a gente for aprofundar, nossa, de que não é muito interessante que a gente conheça isso, né? Porque existe um monte de processos mais... me fugiu a palavra agora, mais rentáveis, que podem dar conta dessas nossas limitações, né? Porque o nosso estilo de vida muda muito, enfim. Né? Então, a gente não tem essa visão sobre a gente mesmo. E isso tem a ver com o que a gente começou falando sobre diferentes formas de existência. A gente precisa ouvir essas outras narrativas, a gente precisa, às vezes, ouvir o que as pessoas estão fazendo. Porque, às vezes, quando eu escuto alguém falando, eu vejo que, nossa, que loucura, isso não é para mim. Porque o que a gente está trazendo aqui hoje não é não é a receita de como viver a vida. A gente está falando de como foi para você se deparar com uma vida com a qual você não conseguia mais ocupar essa cadeira, Camila. Que estranha, né? Tipo, não consigo me ajeitar aqui, não tem posição que fique boa para mim. Aí você, nossa, eu preciso arranjar um outro lugar. Mas a gente está falando da Camila, mas tem outras pessoas que se adequam a esse modelo de CLT, profissão, inúmeras coisas. Isso não é só sobre... Você foi de uma forma mais, assim, olhou para todos os aspectos da sua vida, né? Mas, às vezes, isso se reflete numa situação específica, né? De trabalho, de relacionamento, de como você se relaciona com as pessoas, com o seu trabalho, enfim. Onde você mora, né? Um monte de coisas, né? Então, é claro que a gente não está falando do melhor jeito, mas de ampliar as nossas possibilidades de existir, né? Porque as pessoas ficam, às vezes eu falo isso sempre até, tem um checklist de coisas que elas fazem na vida que está tudo ok, assim, é tudo perfeito, maravilhoso. Não, eu tenho um trabalho da hora, eu tenho um relacionamento da hora, minha família é legal e tal. Mas tem alguma coisa ali que não vai. Né, que a pessoa ela pode estar muito bem, mas ela não se sente realizada. Assim como tem pessoas que passam a vida sem necessariamente refletir sobre isso. Né? E a gente tem que tentar falar disso de uma forma não idealizada, porque isso é um outro alerta até que eu gostaria de comentar, desses combos que a gente vê sendo vendidos aí na internet, no Instagram e tal, sobre como os 5 passos para o sucesso, como bombar na sua vida, como trazer, sei lá, tem tanta coisa doida assim. E, na verdade, a gente é legal esse processo da gente sair da objetividade, né, da gente discutir aqui o geral, a gente trazer isso para a nossa subjetividade e devolver como a gente, de fato, quer viver isso, com as suas características, com as suas vivências. Porque a gente se constrói afetado por tanta coisa, né? Eu sempre falo assim, até os amiguinhos da rua que eu morei quando eu tinha 5 anos podem ter afetado algum jeito que eu tenho, alguma leitura de vida, algum trauminha, Padrões, né? Tipo, ninguém me chamou a última, né? Eu tive um ano terrível, eu lembro na escola até hoje, que eu era sempre a última a ser escolhida para qualquer esporte. E isso, claro que pode, não estou dizendo que interfere, e nem que é uma regra, mas pode interferir em alguma coisa que você... Fica ali uma cicatriz, né? Ah, mas e o que a gente faz com essas coisas que nos mudaram, né? Como é que eu vou voltar nesse dia lá que a escola não me escolheram no time? Eu não tenho como fazer isso. Mas eu tenho como contextualizar a minha existência e pensar que eu tenho possibilidades a partir do que fizeram de mim nessa situação. Isso é super sartreano, assim, como eu falei, vai ter um monte de fala aqui da abordagem, né? Então, eu acho que é legal porque... Por que a gente fala, né, que é doloroso esse processo, como você está relatando? Porque a gente enfrenta as coisas de uma maneira extremamente crua, como elas são. E isso às vezes dói. Às vezes dói porque você percebe que uma coisa que hoje você vive não faz sentido foi o seu pai que trouxe para sua vida, foi a sua mãe. E daí como é que você vai falar assim, olha, isso aí não foi legal? Ou outras coisas. Eu estou dando um exemplo extremamente clichê aqui, bem superficial. Mas rejeitar, né, esse processo de rejeitar a minha existência até agora, ou a minha existência em determinado aspecto da minha vida, é muito difícil, porque parece... Às vezes as pessoas têm até um sentimento, até nos moldes familiares, assim, de que você está desonrando
o que a sua família esperava de você, o que a sociedade esperava de você e tal. Então, por isso que tem essa dificuldade. Fora o saber como fazer isso de um jeito diferente, né? Enfim, acho que eu viajei bastante agora, assim, do que a gente estava falando. Mas, enfim, eu quis contextualizar, assim, né, como que isso acontece na prática, assim, como que a gente experiencia isso, né? E você falando tudo isso, e é de fato, né, o nosso cérebro faz, ele acumula informações das experiências que a gente passa para entender esses padrões, para saber como a gente se comportar. Só que às vezes a gente se percebe, igual, né, a gente falou nessa dos 20 e tantos, 30 e poucos, a gente se percebe com padrões inadequados para as nossas experiências atuais, porque talvez da onde vêm esses padrões muito antigos, né, da pessoa lá do bullying na escola, e você vê que esse modo de agir que te protegeu até aqui, que na verdade é um padrão, seu cérebro quer continuar repetindo esse padrão. Só que às vezes esse padrão é limitador, ele não é mais ele protetivo. Ele não corresponde mais à sua realidade. Exato. Esse é o ponto, assim, exatamente. Você trouxe uma coisa bem interessante quando a gente fala assim, quando a gente percebe que você carrega com você uma coisa que não é mais necessária, que não faz mais nenhum sentido, porque você não está mais jogando basquete na escola. Vamos tentar, tipo, entender um pouco desse jeito, assim, né? A gente não se atualiza. E essa geração pegou muito, porque a gente pegou a era da internet, né, e tal. Então, assim, isso mudou muita coisa, embora seja bem clichê falar disso, mas a gente tem uma dificuldade mesmo de se ajustar se sentindo diferente hoje, né? Nesses moldes que ainda vão se perpetuar por muito tempo, porque também existem outros interesses em perpetuar certos modos de vida, de padrões de comportamento, né? Enfim. E exatamente isso, esse desconforto que eu sentia e olhar para tudo isso e enxergar e pensar, realmente, o que eu quero? O que é importante para mim? Qual que é o meu desejo mais profundo? Porque às vezes a gente só tá reproduzindo o que esperam de nós, a gente tá tentando falar, não, eu vou agradar meus pais, né? Eu vou fazer algo por isso ou aquilo, porque eu acho que isso é bom, mas será que isso realmente é o que você quer? Será que aquilo faz sentido para você? Para você, só você. Não para o que vai impactar na tua vida. Então, isso tudo que você falou foi exatamente o questionamento que eu me encontrava. E você trazendo, né, agora tudo isso e vindo aqui a gente contar, hoje eu consigo olhar com essa perspectiva. Na época, não, né? Só foram vindo todas essas questões. Por isso que eu acredito muito no processo natural das coisas. Porque, às vezes, vai chegar um tempo para você, vão acontecer questionamentos, e você tem que respeitar e começar a dar ouvido para isso. Porque isso é a sua voz interior, talvez ali te tocando, te cutucando. Essa incomodação é o que vai te fazer, às vezes, entrar nesse processo de questionamento naturalmente, no seu tempo. O caos movimenta a gente, né? E não é um processo que acaba, né? Porque hoje em dia eu vejo que é muito isso. É um fluxo, é algo que sempre vai acontecer, uma jornada. O fato de eu ter ido para o empreendedorismo, tá fazendo isso agora, ter feito todas essas mudanças na minha vida, ele não é o fim. Eu descobri que isso é o processo, é a jornada, é todo dia. Vai ter sempre um desafio como esse, de alguma forma, na minha vida, sabe? Um próximo passo que eu vou ter que me esforçar muito e vou ter que viver dias e dias, processos e processos, coisas que vão acontecer, até eu me sentir realmente capaz de ir lá e conseguir fazer. E esse movimento vai ser contínuo, para sempre. Exatamente. Isso é uma coisa interessante sobre a terapia mesmo. Quanto tempo a gente faz terapia, né? Como que eu vou saber se eu resolvi todos os meus problemas? E, na verdade, a vida é cíclica, então não tem muito como a gente prever, né? E aí, quando a gente fala dessa mudança, por exemplo, de jeito de levar a sua vida, a gente se defronta com isso quase que diariamente, semanalmente, mensalmente, porque você nunca sabe qual é o próximo passo. E outra coisa, você é protagonista dessa história, né? Então, quando você está trabalhando, por exemplo, para uma empresa, falando de trabalho, né? Você sabe o que vai acontecer, você tem um plano de carreira, você sabe as suas possibilidades de ganho. Então, tudo isso, como isso se converte emocionalmente nessa insegurança, e essa insegurança paralisa,
a gente também tem que entender isso a partir dessa perspectiva, né? E eu acho muito legal isso que a gente está fazendo aqui agora, quando a gente fala assim, como é que... o intuito de fazer isso coletivamente para que as pessoas escutem outras experiências, né? Outras histórias. Porque daí a gente tem essa possibilidade de identificação, às vezes, né? Ouvir alguém falando nossa, isso faz sentido para mim. É desse jeito que eu me imagino. Mas também porque a gente está ampliando as nossas possibilidades. Como que isso acontece de fato, né? Porque a gente aprende de todo jeito. A gente aprende lendo livros, na escola, numa conversa de bar, e assim, com toda a humildade do mundo, talvez aqui também, né? Porque o que a gente está trazendo aqui é uma reflexão sobre outras formas, né, de conduzir que façam sentido para você. E aí tem uma frase que eu até anotei aqui para não esquecer que eu queria falar, que é a seguinte: os conceitos que não passam por um significado, sentido para o sujeito, são apenas um ruído verbal. Essa frase é do Saviani, que é um autor muito, muito legal da educação, assim, e ele falava muito sobre o exercício da liberdade, né? Na verdade, vários teóricos falam sobre isso, né? E como é que eu vou exercer a minha liberdade se eu não conheço coisas suficientes para fazer escolhas, né? Então, quando a gente amplia, né, essas possibilidades, é quando a gente traz esses assuntos para a gente discutir. E é uma coisa importante da gente entender que mesmo as nossas escolhas individuais, né, elas têm um impacto coletivo. O que a gente quer dizer com isso? A forma como a gente existe, como a gente atua, tem impacto em vários outros aspectos da nossa vida, do meio onde a gente está, com as pessoas que a gente se relaciona. E aí, quando a gente passa por esse processo de entender o que faz sentido para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, onde eu quero estar, de que jeito eu me vejo, né? De que jeito eu quero ser visto, porque isso também é importante, né? Porque a gente busca validação, isso eu acho que é só um parênteses importante. A gente não pode construir uma ideia fantasiosa de que o ser humano não gosta de aprovação. Sim, a gente é um ser social, então a gente se valida através dos outros, a gente se constrói nisso, né? Mas não significa que a gente não goste, isso é importante entender. É importante, faz parte, né? Mas a gente consegue pensar num jeito, né, de fazer as coisas que você gosta com sentido, e aí a nossa contribuição, como eu estava falando, coletiva, ela é muito maior. Porque daí a gente vai estar menos doente, a gente vai estar fazendo coisas muito mais legais, as nossas entregas vão ser muito melhores. Isso reflete de uma forma tão integral na nossa existência, na nossa saúde, que a gente precisa pensar desse jeito também, eu acho, né? A gente vive coletivamente, então acho que isso é um adendo, assim, importante sobre o que a gente estava falando, dessas escolhas refletidas, assim, né? Ter escolhas refletidas na vida, não simplesmente ir comprando as ideias que te vendem. E isso supõe um desconforto bem grande, mas a gente está aqui. Bem desconfortável, mas feliz às vezes. Isso. Acima de tudo. Se joga, né? É. Acho que a vida tem muito disso, da gente se abrir e realmente para as coisas. E hoje, depois de tudo, 2 anos depois, né, digamos, do início desse processo terapêutico, é o que eu penso. Eu não mudaria nada, nenhum dia, nenhum choro, nenhuma dor, porque hoje eu me sinto num videogame. Todo dia eu acordo, é uma batalha nova. Eu não sei o que vai vir, eu não sei o que vai acontecer, mas esse lugar de desconforto é confortável pra mim, porque eu estou sendo eu, tô fazendo o que faz sentido, eu tô feliz com o que eu tô fazendo, eu tô feliz com o meu tempo, com o meu dia, entendeu? Com tudo. E é um sentimento que ele tange desde do trabalho, desde da alimentação. Então, hoje acho que a galera chama muito isso, talvez, de propósito, mas é você responder pra você, por quê? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô pensando isso? Por que eu escolho isso? É simplesmente responder por quê e você responder pra você, sem se influenciar pelo que os outros vão pensar, né? É por isso que eu acho que é isso mesmo que a gente falou. É esse momento, é esse se joga, é esse fluxo. Uhum. E lembrando também que a gente sempre tem onde se apoiar, né? Sempre tem formas. E eu acho que é importante ressaltar essa questão da terapia mesmo, assim. Não querendo vender o peixe, porque eu faço terapia, acredito nisso muito, 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 por causa de tudo isso que a gente está falando. Sim. A gente precisa entender como a gente chegou até aqui. Às vezes a gente quer mudar alguma coisa e eu quero mudar o meu comportamento X. Aí eu vou lá e mudo esse comportamento. Mas talvez mais importante que isso seja entender por que eu cheguei nesse comportamento, né?
E aí exige que a gente olhe para nossa história, que a gente se questione, que a gente teste cadeiras diferentes até ficar a mais gostosinha ali, que você sente e fala, ai, que gostoso, é que eu quero ficar. O lugar dessa reflexão, eu não consigo imaginar, até consigo imaginar de outra forma, mas pra mim, a terapia, o que ela me proporciona? É 1 hora que eu paro por semana para a investigação disso. Para a investigação disso. O que te proporciona isso? Só se você parar e começar a fazer um diário, mas vai ser muito mais difícil você se entender, acho que sozinha, do que você talvez conversando com outra pessoa. Pra mim, é isso. E eu não paro se eu não tiver um compromisso com uma outra pessoa pra ficar pensando, como foi minha vida, o que eu tô sentindo? E não acontece do mesmo jeito. A gente precisa desse intermédio. A gente precisa de um lugar que a gente fale com acolhimento verdadeiro. Sim. E a gente precisa, de novo, voltando aos termos, mas acho legal a gente trazer esses termos para os debates, a gente precisa estabelecer essa relação dialética. Eu preciso dar isso e trazer para mim de novo refletido. E às vezes, falando agora como psicóloga, tem coisas que eu escuto as minhas pacientes falando assim que eu me emociono até. Que ela fala dela. Nossa, agora que eu percebi isso. E eu não preciso fazer nada. Sim, que é o processo literalmente de todas as minhas sessões são assim. Alta, todas as minhas sessões e falar são assim, nossa, de onde eu tirei isso? Nossa, que loucura. E aí, claro que tem o intermédio, a gente faz todo esse negócio, mas esse ato de se ouvir, de você ouvir em voz alta o que você está falando e a partir daí ter um monte de percepção sobre você mesmo, né? Então, a terapia, ela é isso, é você se propor a fazer escolhas refletidas na sua vida. Quanto mais sentido tem as escolhas que você faz, menos tortuoso pode ser o caminho, porque tem uma coisa bonita nisso, que quase intuitivamente você sabe o que fazer, você se conecta com as pessoas que estão fazendo coisas parecidas com você. Enfim, existia uma fluidez bem interessante, a gente precisa explorar isso. Então, acho que é isso. Camila, eu queria te agradecer muito por estar aqui hoje. A gente sabe o que isso significa, agora bem no momento abrindo o coração, né? Sim. Você acompanhou. Só a gente sabe só o que isso sabe, significa. Né? Enfim, você acompanhou há muito tempo atrás falando sobre esse desejo e hoje aconteceu. Obrigada pela tua contribuição. Com certeza, eu acho que tem muita gente que vai conseguir extrair muita coisa boa do que você trouxe hoje, da sua perspectiva verdadeira e ter a coragem de falar sobre isso aqui. Obrigada. Obrigada a você pelo espaço. Com certeza, porque acho que isso parte da nossa intenção com tudo isso. Então, também queria muito te agradecer por esse convite, por isso tudo aqui. De fato, isso aqui foi para mim voltar para várias conversas que a gente teve, momentos que a gente vivenciou, né? Já que a gente principalmente vivia tão próximo ali como vizinhas. Então, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa conversa e por esse convite. Imagina, estamos juntas. Bom, eu queria agradecer também para quem ficou até aqui. Eu espero que isso tenha sido um espaço construtivo, né? Para quem assistiu, se você ficou inquieto, isso já está ótimo. E interajam aqui com a gente, o que vocês gostariam de ver, que assunto, ou se alguém, de repente, tem uma história que gostaria de compartilhar, esse é um espaço realmente colaborativo. E até o próximo encontro. Thank you.